para a gente entender um pouquinho sobre chegarmos no juro composto, certo? A gente vai rever porcentagem, juros simples, e depois a gente entrar nesse assunto. Então, a porcentagem, ela vai se apresentar para a gente de algumas maneiras, tá certo? Uma delas é em forma de fração, tá certo? Ela vai apresentar, claro, em forma de percentual, que é esse símbolozinho aqui, todo mundo conhece, né? Você deve conhecer, deve relembrar esse símbolozinho aqui, né? Ó, que a gente chama de porcento. A gente lê dessa forma, tá certo? Por exemplo, aqui, o item A, 13%, não é isso? 10%, 15%, 0,5%, não é assim? Então, essa é uma das formas de representação da porcentagem, dessa maneira. Mas só que eu posso representar ela também em forma de fração, tá ok? E como é que vai ser essa forma de fração? Toda fração que o denominador for igual a 100, é uma porcentagem, tá? É uma forma da gente desenvolver isso. Então, 13%, certo? 13% é o quê? Toda porcentagem a gente vai representar com o denominador 100, tá ok? Então, vai ficar o quê? 13 sobre 100, tá, Emerson? Então, toda vez que tiver esse porcentozinho aqui, ó, você já vai lembrar que é esse número dividido por 100. Tudo bem? É justamente o denominador. Tá ok? O 10, do mesmo jeito. 10 por 100. Ok? 15, da mesma forma. 15 por 100. O próprio nome já diz, né, Emerson? Já garante 15%, né? 15 por 100. Né? 0,5% do mesmo jeito. 0,5%. Tá? Então, isso é uma maneira da gente representar. A gente vai ver muito. Tá? A gente vai precisar muito fazer isso. Transformar em fração. Além disso, Emerson, a gente tem também como demonstrar a porcentagem com o número decimal. Tá certo? Como seria esse número decimal, professor? Essa divisão aqui, ó. Você sabe que toda fração é uma divisão, né? Então, se toda fração é uma divisão, se eu dividir 13 por 100, eu vou encontrar o número decimal, que representa o quê? Essa fração que representa essa porcentagem. Então, 13% é 13 sobre 100, que é igual... Como é que eu faço para dividir aqui? Né? Na porcentagem, a gente tem essa vantagem de ter um método bem interessante para a gente dividir. Tá, Emerson? Por exemplo, aqui sempre não vai ser 100 o denominador? Não é? Não foi isso que eu disse? Ó? Toda fração que o denominador é igual a 100. Então, como vai ser 100 sempre, basta eu contar quantos zeros aqui. Eu tenho embaixo, truncação 2, né? E vou voltar a minha vírgula, tá? No número de cima. Então, 13 dividido por 100 vai ser o quê? Eu vou contar quantas casas. A vírgula está onde, professor? Está depois do 13, né? 100. Não é assim? Então, eu vou voltar quantas casas? 2, que é a quantidade de zero que eu tenho embaixo. 1, 2. Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar quanto? 0,13. Ah, professor, então 13 dividido por 100 vai ser 0,13? Isso. Ou seja, 0,13 é igual a 13 sobre 100, que é igual a 13%. Tudo bem, Emerson? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Beleza. Então, 10 sobre 100 do mesmo jeito, tá? 10 sobre 100, eu tenho 2 zeros aqui, vou voltar quantas casas? 2. Olha só. 1, 2, vou botar a vírgula aqui. Vai ficar o quê? 0,10. Ou 0,1, que vai dar no mesmo. E assim por diante, tá? 15 sobre 100. Vai dar 15 dividido por 100, conta quantos zeros, volta 2 casas, 0,15.
Ah, professor, não entendi desse jeito, eu posso fazer de outra forma? Aí você faz a continha para dividir. Normalmente, se você achar que vai ser mais fácil para você, então você monta aqui 13 dividido por 100, que vai dar esse mesmo valor, tá? Então, aqui é só uma estratégia para a gente conseguir, para a gente não perder muito tempo, né, fazendo conta. 0,5 sobre 100, professor, do mesmo jeito, ó. Não é 0,5, eu vou voltar a quantas casas? 2 casas. Então, vou lá. 1, 2. Acrescento um zero aqui, né? Voltamos 2 casas. Então, 0,5% é o mesmo que 0,005, tá? Então, esses são as representações de porcentagem, né? Que a gente precisa conhecer, que a gente precisa saber para a gente desenvolver direitinho essa porcentagem. Então, você percebe que toda porcentagem, ela vai falar de uma representação, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, vou separar aqui para começar outro assunto. Vamos lá. Vamos supor que seja 10 sobre 50, ok? 10 sobre 50. Ah, professor, aqui não é porcentagem que não está sobre 100. Olha só. Mas só que a gente tem que perceber uma coisa. A gente pode notar que é possível, né, transformar esse denominador em 100. Como, professor? Olha só. 10 de 50. Isso significa o quê? Que eu estou pegando 10 unidades de 50. 50 sempre vai ser o todo, sempre vai ser o geralzão, entendeu? Sempre vai ser o nosso 100%. Embora não tenha o 100 aqui embaixo, tudo bem? Ele sempre vai representar o todo, os 100% da nossa questão, daquele assunto que a gente está trabalhando. É como se eu tivesse assim, vou dar um exemplo. No Classroom, no Google Sala de Aula, tem 50 atividades. Né? Mas só que o Emerson, das 50, ele fez 10. Você entendeu, Emerson? Então, de 50, 10 ele fez. Aí eu quero saber qual foi a porcentagem das atividades que o Emerson fez. Então, eu tenho que fazer. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho algumas dicas, né, de como a gente fazer. Tem algumas saídas. Uma delas é essa daqui, ó. Por exemplo, como eu sei que aqui embaixo tem que ser 100, não é, Emerson? Qual é o número que eu multiplicando por 50 que vai dar 100, Emerson? 2. 2, né? Então, multiplicando por 2, 50 vezes 2 dá 100. Beleza. Então, se eu multipliquei por 2 aqui embaixo, em cima, eu também vou fazer o mesmo. 10 vezes 2, 20. Olha só. Isso significa o quê, Emerson? 20 por 100. Significa o quê em porcentagem? Em percentual? 20%. Então, isso significa que você respondeu 20% das atividades. Deu para entender o processo? Como é que a gente está fazendo? Né? O todo é o 50. Tá indo. Tá indo, né? O todo é o 50, né? As 50 atividades. Dessas 50, você fez 10. Ah, eu quero saber qual o percentual que ele fez. Então, o percentual é esse aqui, ó. Se eu sei que embaixo é 100, sempre vai ser 100, a porcentagem, é o todo. Então, multipliquei por 2 embaixo e multipliquei por 2 em cima, 20%. Tá? Ah, professor, não tem outra saída não para a gente responder isso daí? Claro que tem. Viu? Você lembra da regra de 3? Como é que a gente responde? O meio pelos extremos? Lembra? Com certeza vai lembrar. Então, vamos lá. Olha só outra saída aqui para nós. Então, eu tenho 10 sobre 50, que vai ser igual. Embaixo, o 50 representa quem? 100%, não é verdade? Nós já vimos isso? E quantos por cento vai representar o 10? Aí eu não sei. Eu vou chamar de quê? De x. Né? Então, agora eu vou poder fazer o quê? Multiplicar o meio pelos extremos. Tudo bem? Então, 50 vezes x, 50 vezes x, é igual 10 vezes 100, dá o quê? Dá 1000, não é verdade? Então, ficou, vou isolar o x aqui, vai ficar 1000
dividido por 50. Certo? Então, eu vou cortar o zero de cima com o zero de baixo. 100 dividido por 5, 20. Olha que legal. 20%. Tudo bem? Então, aí, ó. Duas formas, duas maneiras da gente resolver. Tá? Tudo bem até aqui? Então, só fazendo uma revisão sobre porcentagem, né? Para que a gente para a gente relembrar realmente como é que funciona. Então, tá aqui, ó, duas formas da gente resolver, tá? Da gente entender essa porcentagem. Tudo bem? Então, tem outra maneira da gente fazer, professor? Tem. Se você pegar aqui o 10 dividido por 50, você vai encontrar o decimal, não é isso? Então, a partir desse decimal, você vai conseguir encontrar a porcentagem, tá? Porque eu não dei duas formas aqui para a gente descobrir, ó, em percentual, em fração e em número decimal. Então, a gente pode transformar 10 sobre 50 também no número decimal, tá? Como, professor? Vamos lá. Eu posso apagar aqui, Emerson? Ou você vai copiar? Pode sim, já copiei. Tá, ok. Então, vamos lá. Olha só, outra maneira. 10 dividido por 50, tudo bem? Então, como 10 é menor do que 50, eu vou fazer o que? Acrescento o zero aqui, 0, 1 vírgula ali, né? Então, vejam só. 100 dividido por 50. Ah, 2, né, professor? 2 vezes 50 é 100. Para 100, nada. Então, 0,2. Então, 10 sobre 50 é igual a 0,2, que é o mesmo que 0,20, porque o zero após a vírgula não representa nenhuma influência, né? Então, 0,20. Como é que eu faço isso aqui para transformar em porcentagem, professor? Ah, lembra lá daquela dica que a gente tem que ir voltando? Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Duas. Duas casas. Então, vai ser 20 dividido por 100. Então, 20 por 100, eu já vi que é 20%. Então, tá aí. São as maneiras que a gente tem para a gente representar a porcentagem, tá? De um determinado valor. Tudo bem? A gente pode... Tem vários exemplos que a gente pode estar resolvendo. Esse daqui é de pegar um determinado valor para a gente descobrir a porcentagem. Mas a gente pode ter a porcentagem e querer descobrir quanto que é o valor também. Tá certo? E como é que a gente faz isso, professor? Vamos lá. Vamos desenrolar aqui como é que faz. Por exemplo, eu quero saber quanto que é 40% de 200. Tá? Como é que eu faço para descobrir quanto que é 40% de 200? Bem simples, né? 40% a gente sabe que eu posso representar em forma de fração, não posso? 40% é o quê? 40 sobre 100. Não é verdade? A gente acabou de ver. Então, 40%, o de se transforma em vezes 200. Ok? Então, pronto. Basta multiplicar, professor? Basta você multiplicar. Tá? Multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Tá bom? Como isso tudo, na multiplicação, tudo isso é uma divisão, eu posso cortar esses zeros. Não posso. Olha só. 0 com esse 0, 0 com esse 0. Cortei em cima. Isso é uma divisão. Sobrou o que lá em cima? 2 vezes 40. Quanto que é 2 vezes 40? Então isso significa o que, professor? Que 40% de 200 é 80? É. Tá? 40% de 200 é 80. Então, assim, tudo bem? Para a gente tirar a porcentagem de um determinado valor, basta a gente fazer o quê? Multiplicar essa porcentagem por esse número. Tá? E se eu tenho um número e quero saber a porcentagem, eu vou fazer dessa forma. Você escolhe a melhor forma de resolver, tá bom? Eu acho que mais interessante a regrazinha de 3, tá? Para não ter erro, para não ter nenhuma justificativa. Basta você saber montar direitinho, ó, numerador, denominador,
Sempre o denominador vai representar 100%, tá bom, Emerson? Então, fica bem interessante da gente entender. Tá certo? Alguma dúvida, Emerson, até aqui? Por enquanto, não. Por enquanto tá tranquilo, né? É. Beleza, beleza, irmão. Show de bola. Então, eu acredito que de porcentagem a gente tenha desenrolado direitinho. Eu vou colocar umas questõezinhas aqui, tá bom? Para que a gente possa fazer como atividade sobre esse assunto de porcentagem, tá bom? Eu vou apagar aqui para a gente desenrolar isso daqui direitinho. Atividade. Atividade. Então vamos lá. Então, olha, esses 3 itenzinhos aqui para você resolver. Para vocês resolverem. Certo? Pronto. Então, aqui está em porcento e você vai dar o valor, tá certo? E aqui está o 30 de 40. Qual a representação em porcentagem aqui? Aí você vai colocar em porcentagem, tá? Eu vou só concluir aqui. Resolva. Tá bom, acho que já exemplifica aqui. Então, esses 6 itens aí para vocês resolverem, tá certo? Emerson, se possível, eu vou encerrar aqui a gravação desse momento, para não ficar muito extenso.